Aliança é algo difícil que aconteça, porque os dois partidos têm um histórico de muita rivalidade, de muita disputa, né? Houve uma polarização na história recente do Brasil entre o PT e o PSDB. Eles disputaram com principais forças políticas, Fabiola, as eleições presidenciais de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. Esse encontro na casa do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que foi ministro do Fernando Henrique, foi ministro do Lula, terá impacto, sim, na eleição presidencial do ano que vem. E a gente viu duas entrevistas recentes do ex-presidente Fernando Henrique, uma ao Pedro Bial e outra à Vera Magalhães, nas quais ele disse que, num segundo turno, entre o Lula e o Bolsonaro, ele não votaria no Bolsonaro. Ele foi pela negativa, mas ele deixou muito claro que votaria no Lula. É importante porque, em 2018, o Fernando Henrique admitiu que votou nulo. Votar nulo naquela época contribuiu, ajudava o presidente, ajudava o Bolsonaro contra o então candidato do PT, o Fernando Haddad. Então, é uma mudança de atitude muito grande. Para o Lula é muito bom, porque sinaliza para setores conservadores dos quais ele se afastou, e setores conservadores que migraram do PSDB para o Bolsonaro, que uma figura como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique Cardoso continua a ser a principal figura do PSDB, sinaliza uma possibilidade de voto no Lula. Isso ajuda a quebrar resistências também de setores do empresariado que migraram para o Bolsonaro. O Fernando Henrique e o PSDB apoiaram o impeachment da Dilma, apoiaram a Operação Lava Jato muito fortemente. Então, essa mudança do Fernando Henrique, ela é importante. O Lula, nas redes sociais, agradeceu as entrevistas que o Fernando Henrique deu, sinalizando, dizendo que votaria nele contra o Bolsonaro. Lembrou que tiveram disputas civilizadas no passado. Do ponto de vista pessoal, eles sempre gostaram um do outro, mas eles tiveram, sim, contendas duras, tanto em eleições quanto no debate político. Fabiola. Você sabe que quando a gente entrevistou o governador João Dória aqui essa semana, e eu perguntei para ele se ele votaria em Lula para tirar Bolsonaro, me chamou, é claro que ele ficou em cima do muro, disse, isso aqui não está colocado ainda, mas me chamou a atenção de ele falar, porque ele era muito anti-Lula, né, anti-PT. O governador João Dória sempre se posicionou dessa maneira e se elegeu dessa maneira num momento político anti-PT, total, né? Então, me chamou a atenção ele não dizer que não votaria no Lula. A mesma coisa não. Janaína Pascoal já se posicionou a favor de Bolsonaro, disse que votaria em Bolsonaro apesar dos problemas. Mas me chamou a atenção isso. O PSDB é uma estratégia, talvez, Kennedy, do PSDB neste momento, em não atacar Lula, até porque ele está, de certa maneira, em alta, talvez. Como é que você analisa esse posicionamento ou esse comportamento do PSDB? O Dória disse que se arrependeu do voto no Bolsonaro e ele sinaliza que não votaria no Bolsonaro. Fica implícito que ele votaria no Lula ou em qualquer candidato contra o Bolsonaro. O PSDB está se afastando do Bolsonaro, está claramente fazendo isso. Teve o voto Bolsodória em 2018, no segundo turno na eleição, para o governo de São Paulo. E o governo do Bolsonaro, Fabiola, é um desastre. É um desastre do ponto de vista da pandemia, né? Agravou a tragédia, mais gente morre, adoece, fica com sequelas no Brasil pela ação do presidente da República, ação e omissão. A gente está vendo que a CPI da pandemia está obtendo provas disso. A economia está muito mal e o Bolsonaro brigou com a Lava Jato, se enfraqueceu, o chamado bolso lavajatismo, aquela união dos interesses da extrema-direita com os integrantes da Lava Jato, acabou, né? O Moro foi para o governo do Bolsonaro, se perdeu, o PSDB tinha uma posição de apoio à Lava Jato, então está ficando muito claro para o PSDB que o Bolsonaro, em 2022, não terá a força que teve em 2018, mais ou menos como aconteceu com o Trump em 2020. Em 2020, não se repetiram as condições favoráveis de 2016. Aí o Trump não se reelegeu, perdeu para o Joe Biden. Acho que o Bolsonaro está caminhando para isso. O PSDB está entendendo a dificuldade de construir uma terceira via, uma opção ao Lula e ao Bolsonaro. O Fernando Henrique se posiciona, disse, inclusive, isso que é muito difícil construir esse caminho, se não construir, ele prefere o Lula pela experiência que o Lula já teve. É correto falar numa polarização entre o Bolsonaro e o Lula, mas é incorreto colocar o Lula e o Bolsonaro como os dois lados da mesma moeda, porque o Bolsonaro, ele é um extremista de direita, ele desrespeita a democracia. O governador Flávio Dino, que te deu uma entrevista há pouco aqui no All News,
falou da questão da fake news, da mentira como um método político, do debate político. Eu vi isso no ano passado nos Estados Unidos, na eleição do Trump. Eu morei lá durante 10 meses na pandemia e acompanhei. Então, é num grau muito maior. O PSDB está se descolando dessa aproximação que teve com o Bolsonaro e ganha. O Fernando Henrique ganha muito para a biografia dele, e o Lula também ganha, porque foram 2 presidentes da República, a sequência para o país foi muito boa, os 8 anos do Fernando Henrique resultaram num controle da inflação, numa modernização econômica importante para o Brasil naquele tempo. Vem o governo Lula, cria um colchão social importante para o país. Foram 2 presidentes que concluíram democraticamente os seus mandatos e transmitiram a faixa presidencial para o sucessor sem estresse, sem alguma ruptura, sem alguma anormalidade. Isso é raro na história política brasileira. Quem transmitiu a faixa para o Bolsonaro foi o Temer, que chegou ao poder por meio de um golpe parlamentar, no meu entender, que foi o impeachment da Dilma. Então, o Fernando Henrique se reposiciona do ponto de vista biográfico dele, ele vem mais para a centro-esquerda, o Lula também acaba ou ameniza uma rivalidade com o Fernando Henrique, que o ajuda no momento em que ele vai disputar contra o Bolsonaro. O Lula disse claramente que será candidato pelo PT, o Lula está fazendo um movimento, um aceno para o centro, e é inteligente ele se encontrar com o Bolsonaro, com o ex-presidente Fernando Henrique, no momento em que ele vê que o Bolsonaro é o principal inimigo. Fabiola. Ninguém quer encontrar o Bolsonaro, né? Que ele nem Ninguém quer encontrar, é um desastre.